Oi, meu nome é Wallace. Hoje nós vamos falar de trigonometria básica. O vídeo vai ser dividido em algumas partes aí, porque esse assunto é bem extenso. Então eu peço que leiam bem a descrição e que tentem refazer os passos que eu fiz aqui após o vídeo. Então vamos lá. Para começar, né, nós temos aqui o círculo trigonométrico. Ele é unitário, ou seja, ele tem raio 1. Então, isso daqui é R igual a 1. Você nota que se girar aqui, né, vai vir de 0 a 1. Então, ele mede aqui, ó, de menos 1 até 1 em Y e de menos 1 até 1 aqui em X. Onde os eixos se cruzam, a gente tem o ponto 0. Se eu tiver, né, uma reta como essa daqui, sendo aqui um ângulo θ. Os ângulos a gente pode chamar eles de incógnitas aí gregas, né? Por exemplo, θ, φ, alfa, beta, gama e por aí vai, certo? Mas por enquanto vamos usar θ. O ângulo pode ser positivo ou negativo. Por convenção, ele é positivo se gira aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, se o ângulo começar aqui do eixo x positivo e for no sentido aqui anti-horário, dessa forma, então o θ é positivo. Mas, se ele, por exemplo, começar aqui do eixo x positivo e for no sentido horário, né, no sentido do relógio, então o θ é negativo. Então isso daí é uma convenção, poderia ser o contrário, né? Mas a gente coloca dessa forma para padronizar, beleza? Então vou apagar isso daqui e vamos continuar. Olha, suponha que isso daqui é como se fosse uma tábua em pé. E aí o sol tá vindo aqui, ó. Ou uma lanterna, tanto faz. O sol tá vindo aqui. Note que vai projetar uma sombra aqui em cima do eixo X. Essa sombra vai ser exatamente esse pedaço aqui, ó. Exatamente esse pedaço. E se tivesse o sol também vindo aqui, ó, desse lado, também ia projetar uma sombra. E essa sombra eu vou fazer de cores diferentes. Essa sombra seria exatamente esse pedaço, beleza? Esses pedaços são o que a gente chama de seno e cosseno. Esse daqui é o cosseno do ângulo e esse daqui é o seno do ângulo. E aí, então, seguinte. Quando você estiver resolvendo com exercício, note que não é cosseno vezes θ, é cosseno de θ. Isso não é uma multiplicação entre os dois. Da mesma forma, não é seno vezes θ, é seno de θ. O seno e o cosseno sozinhos não são nada, beleza? É cosseno do ângulo e seno do ângulo. Então, isso daqui é uma quantidade só, beleza? Então, tá. Aos poucos a gente vai desenvolvendo mais. Esse daqui é o que a gente chama de primeiro quadrante, esse daqui de segundo quadrante, porque são 4, né? Esse daqui é 1, 2, 3 e o daqui 4. Então é nessa ordem: primeiro, segundo, terceiro, quarto. Beleza. Agora, então, eu vou copiar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que eu vou colar aqui agora é o mesmo triângulo, ó.
Então, eu vou trazer ele para cá. Beleza. Então, esse ângulo aqui é o θ. Esse lado aqui do triângulo é o cosseno, né? Esse lado aqui vale 1. E esse lado aqui é o seno de θ. Por quê? Porque esse lado aqui é exatamente do mesmo tamanho desse lado de cá, que é o seno de θ, né? Então, a gente pode fazer isso. Observe que isso é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Então, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, que seria hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, esse cateto aqui ao quadrado seria cosseno ao quadrado mais seno de θ, né? Ao quadrado. Isso é igual a 1 ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, na notação a gente escreve assim. Um ao quadrado é 1 mesmo. Então, a gente tem essa relação aqui, e isso é uma identidade trigonométrica, é uma relação fundamental. Ela vai valer para qualquer ângulo aqui, a gente não tem nenhuma restrição. Beleza. Então, vamos continuar. Note que esse triângulo aqui, eu posso mexer um pouco nele, né? Por exemplo, posso pegar ele aqui, ó, copiar ele, trazer ele para cá, só que eu vou aumentar o tamanho dele. O ângulo continua sendo o mesmo, né? É esse ângulo aqui, θ. Então, a gente diz que esse triângulo é semelhante a esse outro triângulo aqui, tá? Então, vamos notar o seguinte, ó. Que todos os lados do triângulo cresceram da mesma forma, tá? A gente não pode falar mais que isso aqui vale o seno e não pode falar mais que isso aqui vale cosseno, porque, né, não vale, né? Olha só, não vale mais. A gente só pode falar que o ângulo é o mesmo, mas a gente não pode falar que esse lado aqui é cosseno, nem que isso daqui é 1 e nem que isso daqui é o seno, tá? Mas o que a gente pode fazer então? Se eu aumentei, né, cada um dos lados desse triângulo por 2, vamos ver se a gente fez isso. Por exemplo, eu posso pegar aqui esse triângulo, copiar ele. Vamos ver quantos dele que cabem aqui, ó. É mais ou menos 2. Então, o que tem que caber assim também tem que ser mais ou menos 2, né? Olha só, é mais ou menos isso mesmo. Faltou só um pouquinho. Note que eu aumentei esse lado aqui por 2, porque, ó, duas bases do triângulo e aqui duas alturas. E aqui duas hipotenusas, né? Olha só. Podemos tirar. Podemos tirar aqui também. E podemos tirar aqui também, ó, certo? Então, o que nós temos é que eu dupliquei praticamente o lado de cada triângulo, tá? Então, é isso. Ou seja, a gente tem que os lados crescem de forma proporcional se eu mantiver o ângulo, tá? Então, vamos só olhar uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver.
Se eu cresci os dois lados iguais, então esse triângulo maior, todas as dimensões dele vai ser o dobro do triângulo menor, certo? Então, olha só, eu vou apagar essas coisas que eu fiz aqui dentro para ficar menos poluído. Então, vou apagar isso. Isso aqui e isso aqui. Deixar aqui só o triângulo grande mesmo que a gente tinha. Então, esse lado aqui, ó. Supondo que do triângulo pequeno aqui vale x, aqui vale x e aqui vale y, tá? Então, quer dizer que esse lado aqui vale 2y e esse lado aqui vale 2x. E se esse aqui é 1, esse daqui vale 2, certo? Beleza. Note que, para qualquer que seja o tamanho desse triângulo, se eu pegar o 2x aqui e dividir pela hipotenusa, isso vai dar x. E a mesma coisa o 2y pela hipotenusa, isso vai dar y. Da mesma forma que se eu pegasse aqui o y e o x, dividisse o y pela hipotenusa, ia dar y, porque y dividido por 1 é y, e x dividido por 1 é x. Então, o que eu estou querendo dizer é o que? Se eu mantenho o ângulo do triângulo e eu aumento os lados de forma igual, né? Se eu duplicar um, eu duplico o outro. Se eu triplicar um, eu triplico o outro. Se eu fizer isso, essas relações, né, dividir um lado pelo outro, permanecem sendo o mesmo, né? O mesmo valor. Então, eu posso usar isso para fazer umas coisas interessantes. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse triângulo aqui e vou então pensar assim, ó. Vou dividir então esse lado aqui, que é esse cateto adjacente desse triângulo, né, adjacente porque ele está colado aqui no ângulo, e vou dividir ele pela hipotenusa. Então, vai ficar aqui cosseno de θ dividido por 1 é igual a o quê? O que eu acabei de fazer? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E cosseno dividido por 1 é simplesmente cosseno. Então, a gente tem isso daí, essa relação. Que cosseno de θ é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. De forma que se eu tiver um triângulo maior, né? Se eu tiver um triângulo aqui, ó, desse tamanho, que não cabe aqui dentro desse círculo trigonométrico, o que eu posso fazer é dividir o cateto adjacente dele pela hipotenusa, porque eu sei, né, que eu posso fazer isso desde que os triângulos tenham o mesmo ângulo. Se eu fizer isso, a razão entre os lados vai dar sempre a mesma. Ou seja, mesmo que esse triângulo seja muito maior, ao dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, o valor do cosseno de θ vai ser o mesmo, porque a razão entre esses ângulos é a mesma. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui com o seno, ó, seno de θ dividido por 1. Então, eu vou dividir aqui esse cateto oposto. Por que cateto oposto? Porque ele está oposto ao ângulo. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa. É o que a gente acabou de fazer, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se a gente fizer isso para qualquer triângulo, sempre o valor do seno vai dar o mesmo, desde que seja o mesmo ângulo. Beleza? Respeitando aquilo que eu mostrei, de que desde que os triângulos tenham o mesmo ângulo, não importa o tamanho do triângulo, a razão entre seus lados vai dar sempre a mesma. E seno de θ dividido por 1 é seno de θ. Então, a gente tem essas duas relações aí. Beleza? Então, vamos continuar. Aí você pode perguntar, mas e a tangente? Quem é a tangente nessa brincadeira? Então, vamos lá, né? Ver quem é a tangente.
A tangente é a reta que tangencia aqui o círculo trigonométrico. Então, seria essa reta. Aqui para baixo ela é negativa, aqui para cima ela é positiva. Da mesma forma que o seno e o cosseno, né? O cosseno aqui é positivo, aqui ele é negativo. O seno aqui é negativo e aqui o seno é positivo. Então, a tangente é essa reta aqui. Aí você fala, tá, mas o que é essa reta? A tangente, ela vai ser onde corta aqui, ó, o prolongamento dessa reta vermelha, né? Esse ângulo aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, prolongando ele, esse valor aqui. Então, a tangente para esse ângulo vai ser essa medida aqui. Aí, note que a gente tem aqui dois triângulos. Tem esse triângulo maior aqui e esse triângulo menor. Ambos têm o mesmo ângulo, então a gente pode respeitar aquilo que eu falei de semelhança de triângulos. A gente pode dividir um lado do triângulo pelo outro. Então, esse pedaço vale tangente de θ, né? Que eu acabei de falar. Então, se eu pegar aqui tangente de θ dividido pelo quê? Por esse lado aqui, ó, que é 1, né? Desse triângulo maior aqui, esse lado aqui vale 1. Isso tem que ser igual a esse lado aqui dividido por esse. Então, esse lado aqui é seno de θ, né? Esse pedaço aqui é do mesmo tamanho desse. Então, que é o cateto oposto, né? Seno de θ. Isso dividido pelo cateto adjacente, que é esse pedacinho aqui. Então, cosseno de θ. Então, o que a gente chega é que a tangente, ela é exatamente tangente de θ é igual a seno de θ sobre cosseno de θ. E outra coisa que a gente pode fazer é substituir, né, os valores aqui de seno e cosseno. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, usando a regrinha, a gente tem que repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, e aí notamos que o H corta, né, que é a hipotenusa, e aí a gente chega então que a tangente também pode ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Caso você pegue um triângulo, né, maior do que o círculo trigonométrico aqui, e você não possa chamar os catetos dele nem de seno nem de cosseno. Então você pega o cateto oposto e o cateto adjacente e chega nessa conclusão. Tá, antes de continuar agora, só falar aqui uma coisa rapidinho, que é o seguinte. Eu desenhei novamente aqui o círculo trigonométrico aqui embaixo. E olha, aqui, para esse ângulo, nós temos que o cosseno é esse e o seno é esse daqui. Vou copiar aqui a tangente também e eu desenhei aqui embaixo esse novo círculo trigonométrico, né? Então, a gente tem isso daqui. Agora, em vez de colocar nessa posição, eu vou colocar essa reta aqui um pouco mais embaixo. Colocar ela aqui embaixo, aqui, ó. De forma que o ângulo seja menor. O ângulo é menor, então não é θ mais, então eu vou chamar ele de alfa. Então, aqui não vai ser tangente de θ mais, vai ser tangente de alfa também. Então, note agora que a projeção aqui, ó, é diferente. Ela aumentou. E essa projeção aqui, ela diminuiu. Então, aqui ainda é o seno e aqui ainda é o cosseno. Só que não é de θ mais, né? É alfa. Deixa eu apagar isso, escrever alfa aqui. Diminuiu, né? O seno. E o cosseno aumentou. Então, quando o ângulo, né, aqui no primeiro quadrante diminui, o cosseno aumenta e o seno diminui. E isso vai acontecendo, né, de acordo com que essa reta vai andando aqui no círculo trigonométrico, isso vai mudando. E a tangente? A tangente diminuiu também. Observe que a tangente, né,
ela está cortando num ponto mais baixo agora. Antes ela cortava lá perto do quarto, lá no quarto quadradinho, né? Agora ela está cortando um pouco acima do segundo quadradinho. Então isso vai mudando também, tá? Novamente, então, vamos lá agora, ó. E se eu fizer agora o ângulo maior? Então o ângulo agora beta é maior ainda. Então note, ó, que o cosseno é esse pedacinho aqui, ele diminuiu mais, né? Ficou bem pequeno. Já o seno aumentou bastante. Seno de beta. E a hipotenusa aqui continua sendo o mesmo valor. De forma que respeite, né, esse triângulo aqui. O seno e o cosseno mudam de forma que o quadrado do cateto adjacente mais o quadrado do cateto oposto sempre dê 1, tá? Então, nós vamos observar isso daí bastante acontecendo aqui no círculo trigonométrico. No próximo vídeo a gente vai discutir isso melhor um pouco, tá? E aí você pode perguntar, mas e a tangente? A tangente agora a gente não vai conseguir nem mostrar aqui, né, onde que vai cortar ela, porque se eu for prolongando isso daqui, ó, vai cortar muito lá em cima, ó. Vai cortar nesse ponto aqui, né? Teria que desenhar a reta da tangente aqui até cá em cima para poder conseguir cortar a tangente. E você pode observar, né, que à medida que o ângulo aqui vai ficando maior, fica cada vez mais difícil aqui de cortar a tangente, né? Cada vez a tangente corta no valor mais alto. E esse valor vai ser maior do que 1. Não necessariamente, né, vai ficar ali entre o 0 e entre o menos 1 e o 1, que nem é o caso do seno e do cosseno, né? Porque, ó, o cosseno, ele só cresce em cima dessa reta aqui. Então, o cosseno, ele é entre menos 1 e 1. O cosseno cresce só dentro desse círculo aqui. E o seno também cresce só dentro desse círculo. Então, o seno também é entre menos 1 e 1. Já a tangente, né? Quanto maior for o ângulo aqui, maior vai ser o valor da tangente. Então, a gente vai ver que a tangente ela pode estar aí entre menos infinito e mais infinito. Tá? E se a tangente ficar aqui exatamente em cima, a tangente não. Se essa reta aqui ficar em cima do eixo Y aqui, nunca vai cortar a tangente, né? O que a gente diria que a tangente então foi para o infinito. Beleza? Então, nesse vídeo aí é isso. No próximo a gente continua aí com mais detalhes.